Você acha que drag é só RuPaul? Ah, amigo, Dimitra Vulcana está aqui. Eu até perdi o time pra fazer isso. Pra te mostrar exatamente o contrário. Estamos aqui hoje com Dimitra Vulcana, do Doutora Drag, um canal sensacional sobre ativismo, política, educação. Porque Dimitra é uma doutora, não é, Dimitra? Exatamente, Doutora Drag. Doutora Drag, na verdade, é um canal no YouTube, mas também um spin-off do podcast HQ da Vida, o qual também faz parte. Então a gente meio que grava em vídeo, joga em áudio e distribui em todas as plataformas possíveis para a informação chegar nas pessoas. A gente já conversava pelos Sim. podcasts e agora estamos aqui pessoalmente também para falar sobre drag. Essa arte, Né, o que a gente tem para falar sobre essa arte, né? Não sei, você que vai me dar uma aula hoje, Dimitra, para falar um pouquinho, né? Porque você é uma drag. E o termo drag, de onde vem o termo drag? Então, galera, olha só. Drag é nada mais, nada menos do que um acrônimo de Dressed as a Girl. Quem fez essa palavra, quem cunhou esse termo, foi nada mais, nada menos do que Shakespeare. Isso mesmo. A gente vai pensar, né, drag, a gente estava conversando aqui antes de organizar a nossa pauta. Drag é algo basicamente que ele remete desta época, que também a gente pode pensar no Ocidente. A gente pega lá desde a tragédia grega, onde mulheres não podiam contracenar, então os homens se vestiam de mulher para se contracenar. Depois a gente vai para o teatro elisabetano, continua nessa mesma coisa. É, porque o teatro elisabetano, o Shakespeare e todos os outros, eles copiam praticamente o modelo grego. Justamente. E entre a tragédia grega e o teatro elisabetano, nós temos a Idade Média, que ninguém podia subir no palco, nem homem nem mulher. Cancela a humanidade. E aí... Assim, tinha uma peça dominical ali, uma coisa religiosa ali, mas você ir para um lado mais ousado... Não podia. Então aí, na Idade Média, isso já não existia tanto. Inclusive, assim, o próprio Shakespeare, quando ele ia escrever nas peças, aí quando chegava, por exemplo, Julieta, né? Então é uma mulher, então teria que colocar o quê? Drag, e aí era justamente, remete, né, de homens vestidos como mulheres. Eu adoro essa parte nas aulas, né? De falar para os alunos, galera, então, primeira Julieta era Não uma era uma drag. Julieta, era um Julieto. É um Julieto. Mas assim, drag não é só isso. A gente não pode pegar essa época só e colocar que isso é hoje drag. Drag é uma arte plástica, ela vai evoluir, ela anda com o tempo e ela se adequa à sociedade. Inclusive, a gente está vendo uma mudança que se a gente for pesquisar isso, a gente nem consegue mensurar esse fenômeno que está acontecendo com o RuPaul, por exemplo. E a gente só vai saber como mensurar isso daqui a alguns anos, porque a gente não sabe o que drag está virando. Sim. Por exemplo, eu com barba assim, não seria drag, sei lá, na década de 70, na década de 80, nunca seria drag. Então, a arte meio que vai mudando e vai se adequando conforme a realidade. Tanto que quando você pensa no passado, no teatro grego, no teatro elisabetano, até no kabuki japonês, você tinha toda uma ideia de você não ter a persona feminina dentro do teatro, você proibir a mulher de estar lá. Então a drag ela acabava entrando nesse contexto da ausência da mulher, tirar a mulher. É Machismo, misoginia, um patriarcado e tudo que a gente vem questionando também. A drag ela já caminha diferente nos anos, vamos pegar aqui o século 20, nos anos 40, 50 a gente tem drag como algo que é mais ainda da encenação, mas aí o homem terminava a sua encenação, hétero ou não, então isso não estava muito dentro do mundo LGBT. Lá no início dos anos 1900 também tem umas histórias, mas eu acho que não compensa a gente aprofundar tanto aqui, mas vale a pena também um dia. É muita coisa para falar, gente. Então a gente teria que aprofundar assim, eternamente dentro dos períodos e onde essa ruptura com a performance de gênero ocorreu. Mas aí lá nos anos 60, por exemplo, o fenômeno drag ele já começa a ficar muito forte. E quando ele começa a ficar muito forte, ele, por exemplo, nos Estados Unidos, né, e a gente vai culminar essa fortaleza desse fenômeno que é o Stonewall, de 1969. Você já falou aqui no canal, que eu já assisti. Então, e tem as pessoas. Então, assim, existiam drags, mas existiam diferentes drags na década de 60. Existiam, por exemplo, as Street Fairies. Inclusive, até trouxe o livro aqui pra gente gravar, pra eu mostrar pra vocês. Esse livro aqui chama Mother Camp.
É um livro de uma mulher que ela fez uma etnografia nos Estados Unidos nos anos 60, em 65, 66. Ela viajou por todos os Estados Unidos tentando mapear quem são as drags, quem são esses gays, quem são esses viados que estão por aí, assim, sem saber, né? Assim, eu senti assim que, por mais que ela era uma antropóloga aberta a entender e tudo mais, eu ainda sentia que existia um gosto, um senso de esquisito, sabe? Como se fôssemos os esquisitos. Mas reflete muito a época, então o livro é legal você ler e não ser anacrônico, assim como não ser anacrônico com o teatro elisabetano e o que é drag hoje. Então, na década de 60, ela fez esse mapeamento, ela conseguiu estimar que existiam aproximadamente 500 drags pelos Estados Unidos. Já existiam drag kings, mas eram poucas, bem poucas mesmo, mas já existiam. Só que existia uma cisão, e essa cisão é toda a problemática que a gente conhece do meio LGBT até hoje, de racismo, de classismo, de misoginia. Então, tem toda uma divisão onde, por exemplo, gays e lésbicas nem sempre andam juntos. Quando andam juntos, por exemplo, saíam dois casais, duas lésbicas e dois gays. Aí eles se misturavam para socialmente parecerem casais héteros. Então existia uma cisão entre eles ali. A gente sempre acaba olhando para as minorias e vendo, né, uma hierarquização das opressões. Do homem branco dentro do mundo gay. E uma coisa assim, que eu percebi na leitura desse livro, assim, eu sabia, mas eu não tinha isso mapeado por algum pesquisador, assim, como que funciona esse fenômeno. O melhor desse livro é porque é uma autora da época falando daquela época, então a gente meio que vai imergir na pesquisa dela e entender o que estava acontecendo ali. Ela começou a mapear, nesse mapeamento ela viu que tinha as stage drags, que as stage queens, que eram as queens do palco, igual a gente conhece hoje, que fazem dublagens e tudo mais, algumas cantavam, e tinha street fairies, que eram as bichas que iam pra rua, que maquiavam e tudo mais. Algumas tomavam hormônio, aí a gente já vê a questão do fenômeno da transexualidade. Então, assim, era uma área borrada, só que uma área dividida por classe. Então, por exemplo, o olhar dela, ela percebia e documentou isso, por exemplo, sobre o alcoolismo entre as drags, sobre a adicção, na verdade, entre as drags. Mas entre as street fairies, elas já usavam drogas mais pesadas. Aí vai fazendo recorte de classe, vai fazendo corte de raça, cor. Que é geralmente a questão delas serem mais marginalizadas. Dentro do meio marginal, elas eram marginalizadas ainda. Justamente. Então existiam a margem e depois existia uma outra margem. Se houvessem duas drags e aí elas saíssem para poder tomar um café, alguma coisa assim, no final de show e tudo mais, a street fairy estaria sentada num canto e a stage drag estaria sentada em outro canto. Elas não se misturavam, elas fingiam que não se conheciam, mas elas sabiam os nomes. E ela até relata, por exemplo, de uma queen que perdeu o emprego e ela era stage e ela virou street. Só que aí, quando ela chegou no meio das street fairies, porque ela estava desempregada e tudo mais, ela começou a ser menosprezada pelas outras queens, né? Só que ela viu que ela estava com muito problema, elas acolheram ela e ela, de fato, virou uma street fairy e foi acolhida. Tem outro fenômeno de drag que tem um problema, e quem assistiu o documentário da Marsha P. Johnson vai perceber isso, que é sobre moradia. De não ter moradia fixa, às vezes de alugar alugar hotéis baratinhos, assim, um quarto só para pousar, dormir, vir várias pessoas. Então, o fenômeno drag tem essa característica. Marsha P. Johnson era como se fosse uma street fairy. Quando eu comecei a ler o livro, eu falei assim, seria Marsha P. Johnson uma street fairy? Aí depois, quando chega lá na frente, a autora fala, teve um movimento de Stonewall, protagonizado sobretudo pelas street fairies. Então aí eu já comecei a fazer os links. Tem um filme sobre Stonewall que é bem higienizado, porque aí são as POCs brancas, elas que estão lá fazendo a revolução. Então acaba que houve uma higienização desse movimento que é de resistência. Aí na década de 70, a gente tem aquela famosa Divine, com aquelas sobrancelhas enormes e toda, assim, né, muito diferente. E ela fez os filmes de John Waters, ela é como se fosse a musa do John Waters. Na década de 80, a gente tem até a própria Judith Butler, então já temos também. E a Divine, a gente já pode até olhar para ela como aquela desconstrução de uma drag feminina no sentido delicada, aqueles estereótipos que a gente joga pro campo feminino. Porque a Divine, ela é grotesca, ela é nojenta, ela é filth, né? Ela fala do nojo da vida, ela fala, seus filhos... Eu vi uma frase dela que era assim, o pessoal falou, seus filmes são nojentos. Dela falou, meu filho,
A minha vida é nojenta, sabe? E aí, a Divine, por exemplo, estavam muito discutindo um tema muito atual, né? Se a Ariel pode ser negra ou não. Gente, a Úrsula é inspirada na Divine. Então, assim, aceitem que tem muita coisa, assim, das próprias drags de romper e de inspirar na própria Disney. Se a gente começar a pensar, né, esse estilo que a gente chama de camp, que as pessoas fizeram até aquele tapete lá vermelho, que era uma coisa meio brega. Só que camp não é só isso. Camp é uma atitude, é uma performance, é como o jeito que as drags têm de falar, esse jeito mais abusado, mais assim, mais sissy. E camp é esse estilo, é um movimento. Inclusive o livro, que eu nem falei o nome, é Mother Camp. Então tem toda uma construção de Mother, que é a questão das houses. Acho que vocês chegaram a falar isso em um Tem vídeo aqui no canal sobre isso. Pronto, já bate essa pauta aí e já passa para frente. Mas Mother também tem essa coisa com família, por ter exclusão. Todas as drags que estão nessa etnografia, por exemplo, são drags que não têm família, não têm pai, não têm mãe, porque todas foram expulsas de casa. Então tem todo esse movimento de resistência. Então, volto de novo, se lá no passado era algo sobre exclusão, né, de mulheres dos espaços, agora nós já temos uma outra situação que não é de exclusão das mulheres, é uma questão de acolhimento de LGBTs, de homens gays, cisgêneros, de bichas, de mulheres transexuais, de homens trans e de lésbicas, butchers também, só que ainda também tinha uma cisão assim, entre eles também, mas existia um movimento todo de acolhimento. E também tem toda aquela ideia, desculpa cortar o raciocínio, mas tem toda aquela ideia de também parar de falar só sobre gênero, porque drag é muito sobre identidade, é um personagem criado que discute sobre essas máscaras sociais que a gente usa no cotidiano. Tanto que tem drag king, drag queen, tem drag queen que não fala sobre feminilidade. Sim, e nem performa a feminilidade, né? Não é, eu nunca montei sem barba, eu nem sei como que é e não estou afim de descobrir, inclusive. Pode ser, não, eu acho que eu devo montar um dia, mas assim, não é minha praia, eu gosto da minha barba, eu gosto do conjunto, eu acho que fica legal. E aí, por exemplo, lá nos anos 70 a gente tem então John Waters, Divine, anos 80 tem mais a questão de performance mais combativo, né? De discutir assim, que gênero é esse aí que a gente tá pensando, tem a que heteronormatividade. Beija também, né? Sim, e House of La Beija. E o documentário Paris is Burning, que eu sempre recomendo aqui no canal, é obrigatório. Gente. Pose também assistam. Que fala sobre essa. No Brasil temos Secos e Molhados também, que a gente tem que pensar no contexto brasileiro. Tem uma cena drag também maravilhosa. Nos anos 80, por exemplo, a gente também tem a Márcia Pantera no Brasil, que é bate-cabelo. Ela é fundadora, inauguradora e a primeira bate-cabelo e tá atualmente ainda no meio, na ativa. Ela tem mais de 30 anos de carreira. Então, assim, é maravilhosa a Márcia Pantera. E também, aí a gente caminha para os anos 90. E aí a gente caminha para uma época um pouco estranha, porque começa como se fosse o ápice do fim. É estranho, né? Porque é bem a época que a Madonna puxa, né? Com Vogue, o RuPaul, né? Explode. RuPaul na mídia. Aí, nos anos 90, esses balls que o Rodrigo falou, eles começam a ficar mais intensos. Então, naquela cena ali periférica de Nova York, tinha os balls, as houses, as competições. E aí tinha o Vogue, que era toda aquela batalha, que também acho que já tem um vídeo aqui no canal, né? E isso tudo populariza por Dona Madonna. Dona Madonna chega, traz, se populariza, mas a figura drag ela meio que morre e aí ela vai morrendo. E aí nos anos 2000, Dona RuPaul volta de novo com o reality e aí estoura. E aí as pessoas acham que drag é só isso que vem no reality e não é, gente. Drag é muita, mas muita coisa mesmo. É uma arte que, como você falou, ela acabou se transformando e hoje em dia ela fala muito mais sobre até o nosso próprio universo político, porque você... enquanto drag, por exemplo, a Dimitra, a persona da Dimitra... Só existe por causa de política, por exemplo. Eu não gosto de bater cabelo, eu nem sei, eu acho. Eu já tentei em casa, eu fiquei tonto. Eu sei fazer abertura porque eu sou bailarino, mas eu não minha drag não dança, minha drag pega o microfone, faz protesto, minha drag participa de frente, de coletivos, coletivo feminista, coletivo LGBT na minha cidade, uma frente LGBT. Ou seja, eu uso a minha drag mais como mote político do que pra ir estar na boate. Não que eu acho que a drag que tá na boate tá fazendo errado, pelo contrário, eu acho que existem um lugar de cada um.
eu não me encaixei, até mesmo porque se eu ficar uma noite mal dormida, eu não consigo mais trabalhar durante a semana. E eu também dou aula, eu também sou professora, então eu não consigo casar isso tudo e eu caso dessa maneira. Então é política, é canal no YouTube, é podcast, é assim que a persona Dimitra anda por aí. Maravilhosa, gente. Gente, vocês têm que conhecer o canal Doutora Drag. E também o podcast HQ da Vida, que eu faço parte. Eu não tô lá sempre, mas quem está sempre lá é Dimitra Vulcana, não. Lá é... A gerenta... eu sempre falo, tem dia que eu falo assim, aqui é Dimitra Vulcana, aí tem dia, aqui é Dan Carreiro. Então, são as mesmas pessoas e a mesma voz. É isso. Muito obrigado por ter vindo aqui no Arte de Segunda, até que enfim. E a gente tá se conhecendo pessoalmente, ao vivo. E a gente já conversa, sei lá, uns 3 anos, 2 anos. Por aí. Então é isso. Foi emocionante, gente. Esse vídeo especial. Obrigado. Vamos fazer aquele tchau, tchau? Vamos. Cadê meu leque, né? Tem que ser um tchau com leque. Galera, um grande beijo e tchau. Esqueceu de pedir pra me seguir nas redes sociais. Como assim, Rodrigo? Eu tô emocionado, desculpa. Siga a Dimitra Vulcana no Twitter e no Instagram, assina a Doutora Drag e também assina o feed do HQ da Vida. É isso, e agora tchau, tchau de novo, né? Pronto.